Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as vantagens e desvantagens de se ter um PlayStation 4 desbloqueado em pleno 2026. Vou falar sobre o desbloqueio, sobre os jogos, se tem bons jogos para ele ainda, se ainda sai lançamentos, tudo isso eu vou abordar nesse vídeo, assim como algumas desvantagens, né? Que para algumas pessoas pode contar bastante. Vou dar a minha experiência e é isso. A primeira vantagem, né, na verdade, a mais óbvia, né, que é a questão de você conseguir, através do desbloqueio, instalar, digamos que jogos alternativos, né, esses arquivos alternativos fora da loja oficial. Você consegue instalar eles e a gente sabe que aqui no Brasil o valor dos jogos ele é bem alto, mesmo jogos de PlayStation 4. Se você for comprar aí até no mercado de usados aí, é um valor meio alto, né? Então o desbloqueio, você podendo colocar jogos alternativos fora da loja oficial, isso acaba ajudando muito você a economizar e torna os jogos mais acessíveis. E é algo que no Brasil a gente sabe que tem que acabar considerando. Então agora vamos falar sobre uma parte que talvez muitos estivessem esperando, que é sobre o desbloqueio. Como funciona o desbloqueio do PlayStation 4 e os tipos de desbloqueio. Meio que as formas de você desbloquear de acordo com o seu sistema. Bom, no caso do meu, creio eu, na versão 11.0. Ele tá aí, no caso do meu, desbloqueio dele é por meio de uma plaquinha que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, peguei aqui para mostrar para vocês, ó, essa plaquinha aqui, que é basicamente como se fosse um pendrive, só que ao invés de ser USB-C, é uma saída de rede, ó, que você coloca na entrada de rede do PlayStation 4. Aí você alimenta com USB. No caso, essa USB ela tá indo lá para trás e ela tá vindo para ela. E ó, mesmo eu tendo tirado ela, como o desbloqueio já está ativado, os jogos continuam sem um cadeado. Porque no caso ela é mais para ativar o desbloqueio. E depois que você ativa o desbloqueio, pronto, pode tirar ela que fica normal com o desbloqueio. Agora se eu desligar ele, aí ele volta bloqueado. Aí tem que colocar ela lá e ativar o desbloqueio mais uma vez. Aí no caso esse é um dos métodos, que esse método aqui ele é um pouco mais antigo. Hoje em dia o pessoal está usando uns discos, né, que você consegue comprar aí pelo AliExpress, acho que pela Shopee, mas eu acho que é para a versão 12.50, alguma coisa assim. Você coloca o disco e ele inicia. Não é instantâneo que ele vai iniciar o desbloqueio, no caso desse meu método aqui. Demora ali, assim, às vezes é bem rápido, demora cerca de 5 segundos. Outras vezes pode demorar até 1 minuto, mas cara, é tranquilo assim. Depois eu até gosto de tirar da USB para poder desconectar ela, né? Ela ficar desligada, já que não precisa ficar ligado o tempo todo, até para ver se aumenta a vida útil dela, né? Não foi barato, mas também não foi muito caro. Essa plaquinha foi na faixa de uns R$100 no AliExpress, isso porque eu usei cupom e moedas, né? Então talvez valha mais a pena você usar aquele desbloqueio do CD, que fica até mais barato do que comprar essa plaquinha, mas também ela é automática. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas cara, é basicamente isso. Qualquer vídeo no YouTube, se você quiser usar esse método, você consegue achar um tutorial ensinando. Também não vou poder mostrar onde consigo os jogos. Outra coisa, galera, é o valor do console em si, para você conseguir adquirir um PlayStation 4 com desbloqueio ou com opção de desbloqueio, né, que esteja numa versão de sistema que você consiga desbloquear ele. Em uma pesquisa rápida na OLX, aqui mesmo pelo celular, eu vi vários, né? Se for o PlayStation 4 Fat, que inclusive é esse que eu estou usando aí, como vocês podem ver, tá rodando tranquilo aqui o jogo. Estou aqui no Uncharted 4, claro, né? Um jogo mais antigo, mas cara, olha isso, cara, um jogo mais antigo com esses gráficos aqui, cara, é brincadeira, velho, é coisa séria. E isso no PlayStation 4 Fat. O pessoal fica falando que ele faz muito barulho, que ele esquenta demais, mas olha aqui, ó. Não sei se vão conseguir escutar, mas cara, tá super silencioso. Às vezes realmente ele faz um pouco mais de barulho do que isso, principalmente quando tá carregando alguma coisa, mas não chega a ser algo estupidamente assim, que nossa, quase como se fosse o barulho do computador mesmo assim, sabe? É um barulho leve assim, principalmente hoje em dia que todo mundo joga com fone de ouvido, cara.
você não vai escutar praticamente nada. E também tem outra coisa, né? Que esse meu PlayStation 4 aqui, eu fiz recentemente, eu abri ele, né? Fiz uma troca da pasta térmica, coloquei uma pasta térmica da Snow Dog nele. Provavelmente isso deu uma ajuda, né? Tirei a poeira que tinha nele também. Então, às vezes, aquela pessoa que fala que, nossa, o PlayStation 4 Fat é muito barulhento, mas é porque é um console relativamente antigo. Aí tá lá o console há 10 anos, pegando poeira pra caramba, a pasta térmica já foi de base. E a pessoa reclama que o console tá esquentando, que tá fazendo barulho. Pô, cara, tá bem, né? Tem que fazer uma manutenção também nele. Não pode simplesmente achar que vai ficar para sempre funcionando sem nenhuma manutenção preventiva, não. Que foi no caso que eu fiz com ele. Não foi muito complicado, mas coloquei logo a pasta térmica da Snow Dog para já ficar tranquilo. Recado rápido para quem quer economizar na hora de comprar periféricos, como teclado, mouse, microfone ou até um controle novo. Entra no meu grupo de ofertas no Telegram pelo primeiro link do comentário fixado. Lá você vai ter as melhores ofertas do dia para você economizar. Acabei esquecendo de falar os valores que eu encontrei do PlayStation 4 Fat, desse mesmo do meu, com opção de desbloqueio. Eu achei na faixa de no mínimo 1.300 a no máximo 1.700 ali. Então você conseguiu uma boa barganha aí pela faixa dos 1.500, cara. Vale muito a pena, você vai economizar muito com jogos ali. Claro, sempre vai ter aquele achado aí que você pode conseguir até por 1.200, se você for bom na barganha mesmo aí pela sua cidade, né? Outra coisa é, mesmo hoje em dia não tendo mais tantos lançamentos assim saindo pro PlayStation 4, né? Afinal, já estamos para lá da metade da nova geração, né, do PlayStation 5, então, né, é normal que não saiam mais tantos jogos pro PlayStation 4 ou quase nenhum, mas mesmo assim a gente tem jogos assim até que recentes, como no caso aqui o Hogwarts Legacy, que é um jogo bem bonito, bem grande, cara. Você tem um mundo aberto aí onde você vai para a escola lá de Hogwarts, tal. Ainda não avancei muito no jogo, tô começando ainda, mas cara, sensacional esse jogo aqui. E assim, é um jogo relativamente recente aí, então você não vai perder tantos dos lançamentos aí de jogos mais recentes, estando com o PlayStation 4. Outra vantagem é, mesmo não sendo um console de nova geração, sendo mais recente, ele ainda assim vai proporcionar gráficos excelentes, que se você mostrar para uma pessoa leiga, que não conhece muito o mercado de jogos, e falar, esse jogo aqui foi lançado ontem, provavelmente ela vai acreditar, como no caso do The Last of Us Parte 2. Não vai me dizer que esse jogo não é incrível. Olha, cara, olha essa geometria. Então é isso, hoje em dia você não precisa mais ter o console mais recente para poder desfrutar de ótimos gráficos. Que você tem, como eu estou mostrando aqui, o The Last of Us Parte 2, que tem ótimos gráficos, mesmo não sendo nova geração, mesmo sendo um jogo até que relativamente antigo. Agora vamos falar sobre as desvantagens do PlayStation 4 desbloqueado, se é que existem, né? Mas claro, sempre tem alguma coisinha aqui e ali. Bom, primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre a questão do carregamento do jogo. Vai demorar um pouco mais do que no PlayStation 5, principalmente se o seu PlayStation 4 tiver com o HD nativo, que é o caso aqui do meu. E mesmo que você coloque um SSD, para falar a verdade, eu não acho que vai fazer uma diferença tão grande. Assim, até porque o PlayStation 4 ele foi feito mesmo para rodar os jogos no HD, não foi tão feito para o SSD. Vai dar alguma diferença? Provavelmente vai, mas não sei se vai valer a pena você trocar o HD por um SSD, você ter esse gasto a mais. Mas se por acaso você quiser mais espaço no PlayStation, cara, mas eu nem aconselho muito você tirar o HD que já tem nele, porque você pode colocar o SSD pela USB dele, conectar pela USB e rodar os jogos pela USB. Tem como configurar isso também. Você pode ver no YouTube, não vou entrar muito em detalhes aqui porque não é para isso o vídeo, mas tem também esse meu, então é bem melhor do que simplesmente trocar. Outra coisa, como vocês podem estar vendo aqui, alguns mais atentos já devem ter reparado na outra parte da gameplay que eu estava mostrando, o Uncharted e também o Hogwarts Legacy, que é a questão dos 30 FPS. Para muita gente pode, nossa, ser insuportável jogar 30 FPS, mas para mim, cara, é tranquilo, não sinto o jogo travado. Talvez porque eu seja mais humilde, não sei, né?
Já sou acostumado a jogar no PlayStation 4 também. Meu PC também não é lá aquelas coisas também que vai rodar tudo em 60. Mas, cara, principalmente jogando com controle, eu não percebi muita diferença. Talvez com o mouse ali eu percebesse alguma coisa ali, né? É super tranquilo aí, claro, vai do gosto de cada um, né? Essa parte eu não vou poder opinar muito 100% aqui, que pelo meu gosto pessoal, baseado na minha vivência, cara, foi tranquilo. Eu zerei esse jogo aqui, The Last of Us. Zerei, cara, muito bom. Tava meio receioso aí por causa do início dele, né? Que é meio polêmico aí, mas, cara, depois o jogo me envolveu, apesar de algumas coisas aí, né? Ainda assim, eu gostei muito do jogo. Tecnicamente, ele é incrível. A história, até que eu gostei dela, não foi de todo mal. E é isso, cara. Agora, baseado em tudo que foi dito no vídeo, PlayStation 4 desbloqueado em 2026, vale a pena ou não? Essa resposta eu não vou poder te dar exatamente, apenas a minha opinião pessoal. Que sim, na minha opinião, vale sim muito a pena ele desbloqueado em 2026 por conta de tudo que eu falei no vídeo, de todas as vantagens, como você conseguindo colocar fora da loja oficial esses jogos alternativos, né, digamos assim. Você tem uma biblioteca de jogos aí imensa aí, com diversos jogos para você jogar, inclusive jogos mais até que recentes, né, como no caso do Resident Evil 4, Hogwarts Legacy. E, na minha opinião, as desvantagens de carregamento um pouco mais lento, de 30 FPS, para mim não me afetou, mas me diz você, te afeta? Então, é o que eu digo, vai de cada um analisar o que é melhor para si, se vale mais a pena você economizar no console, economizar em jogos e ter uma experiência boa nesse sentido, ou às vezes você querer 60 FPS, um gráfico talvez um pouco melhor, né? Vai de cada um. Então é isso, né? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo. E é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui e valeu!